Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do Conacine. Hoje nós vamos fazer uma análise quadro a quadro de O Rei Leão de 1994. Dá uma olhada nesse vídeo, eu tenho certeza que você nunca viu nada parecido sobre o Rei Leão. Se você assistiu o filme 40 vezes, você não percebeu essas coisas que eu vou te mostrar aqui. Isso tudo que eu vou falar aqui tem muita teoria por trás, da linguagem cinematográfica, da história do cinema, da psicologia, tem toda uma questão de arquétipos, inconsciente coletivo. Dá uma olhada aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra aqui do Clube Conacine. Hoje nós vamos falar sobre o Rei Leão e a gente vai começar frame a frame com vocês, beleza? Então, assim, já separa aí o seu tempo, sua horinha, porque a gente vai explodir cabeça hoje aqui, certo? Então a gente começa já, vamos para o começo. Acho que eu não preciso apresentar o Rei Leão, né? Um dos filmes mais conhecidos da história da animação, todo mundo chorou. Não tem spoiler porque todo mundo conhece a história. É um filme que ele é intrinsecamente ligado aos arquétipos. É um filme que tem um roteiro assim perfeito. Ele traz muito do que a gente precisa, assim, às vezes para a jornada do herói na sua maior forma, né? E por ser um filme assim de animais, ele é universal, então todo mundo de todos os países, de todas as raças pode curtir igualmente, e ele entra direto lá nos nossos arquétipos, no nosso inconsciente coletivo, como diz o Jung, e nós vamos começar já com o primeiro frame. Ele começa já no e ele começa aqui com o sol nascendo. Olha isso. Isso é um frame, tá? Tipo, um frame não, né? É um plano, primeiro plano. O sol nascendo, ele já te dá o lugar, mais ou menos, porque, putz, é um sol gigante e ele tá iluminando ali, tem uma árvore, meio que a árvore da vida, a gente vai falar mais dela também, mas já dá uma ideia de que, pô, é na África, né? E já começa uma música celebratória e ao mesmo tempo que traz um pouco a cara da África, né? Então a gente já tá entrando aqui no clima. E o sol nascendo é uma... Assim, a gente vai tocar aqui em muitos pontos da mitologia em si e de tudo mais. O sol nascendo, ele é basicamente uma mitologia universal, né? A gente tem vários deuses que são deuses do sol. A gente tem Amon, por exemplo, Horus. Gente, ó, tô vendo aqui, tem um monte de deus só na mitologia. Tem o Hélio, tem o Apolo, tem Ra no Egito Antigo. E o sol, pensa bem, o que ele... Esse amanhecer é o começo de um ciclo, né? E a música é o The Circle of Life, o círculo da vida, que em português é traduzido para o ciclo sem fim, que também é uma boa tradução, mas assim, The Circle of Life, o círculo da vida. Então a vida ela tem um começo, um fim, um retorno, isso alude a um ciclo. E o sol nascendo é só o começo de um novo ciclo, né? Se você for parar para pensar, o sol, o que o nascer do sol representa para a humanidade, né? Por que a gente tem mitologicamente essa batalha entre a luz e as sombras, entre a luz e a escuridão? Isso é muito arquétipo, né? Você tem um lado sombrio e o lado iluminado da força, basicamente, né? Você tem a luz contra a sombra. E o nosso cérebro, ele é basicamente, mais da metade dele, ele é dedicado à visão, é dedicado a decodificar a visão, porque é um dos sentidos mais importantes para os seres humanos, principalmente, e é assim que a gente consegue enxergar o mundo, enxergar as ameaças, entender o que está acontecendo, reconhecer rostos, reconhecer uma fruta, um animal perigoso e tal. Eu estou pensando evolutivamente, tá? E aí, o iluminar, o amanhecer do sol, ele começa ali um ciclo de que as sombras são um lugar muito cheio de ansiedade para o ser humano. Você não vê exatamente o que está à espreita, né? Provavelmente você também já teve medo de escuro, pelo menos em alguma fase da sua vida. Então a iluminação, ela representa ali o despertar da consciência, né? Não é à toa que a gente tem o iluminismo, por exemplo, né? O Enlightenment, que representa meio como a iluminação intelectual, mas também assim, quando você tem uma ideia, você quer colocar que o personagem teve uma ideia
num cartoon, num desenho, você coloca, tipo, uma luzinha acendendo em cima da cabeça dele, né? Ninguém, tipo, me esclarece esse assunto, assim. A luz, ela tem esse esclarecer, né? A luz, ela tem essa forma de trazer consciência e expandir a nossa capacidade, né? A gente fala de iluminação, né? O budismo fala muito de a iluminação, etc., porque você expande a sua consciência. Então, a luz, ela tá voltada para esse expandir da consciência e voltando ao ciclo sem fim, né, que é um ciclo maior do que o dia em si, né, o nascer do sol até que ele se põe, ele luta contra a escuridão a noite inteira e depois começa de novo majestoso, trazendo a vida. Então, se você parar para pensar, olha que louco, dia em francês é journée, né? E journée é a jornada. Então, o dia, ele é a nossa medida de tempo arquetípica, né? Tudo é feito em volta do dia. A gente pensa, o nosso corpo, a gente tem o ciclo circadiano, que é o nosso ciclo de amanhecer, a gente precisa do sol, enfim, para um monte de metabolismo, a luz influencia como a gente tem mais saúde ou menos, enfim. Você está entendendo tanto que a gente tem aqui em um começo, tá? E esse frame totalmente quente, assim, mostrando a savana e o sol amanhecendo, olha lá. E aí você vê o despertar. Você já começa os animais meio que despertando e olhando para o sol. Eles todos meio que indo para um lugar e olhando. O que está acontecendo aqui? E agora eles todos estão indo para um lugar, né? Para onde eles estão indo? É uma coisa interessante, né? Eles não estão... Você não está vendo só um monte de animais andando e vivendo suas vidas. Não, eles estão sendo chamados para um lugar. Então você está vendo ali como é um reino grande, né? E além disso, eles todos estão indo para um lugar específico. Você não sabe ainda onde é. Mas, ó, a gente vai voltar aqui. Ó, como eles estão saindo da escuridão e entrando na luz. Olha isso aqui. Tipo, ela até reage, né? Os animadores da Disney são incríveis. Ó, ela até reage para essa entrada na luz como conforto e vai olhar para o sol e ó, tá todo mundo indo lá, é uma procissão acontecendo. E você vê desde as formiguinhas até os grandes animais, todos os tipos de animais indo ao encontro disso que a gente ainda não sabe o que é. O sol refletido aqui, e é bem na hora que fala, the sun rolling high. É muito foda essa virada da música agora, ó. Isso aqui representa tanta coisa, gente. Olha isso aqui, vamos pausar, tá? Ó, você tá mostrando vários animais, boom! Isso aqui é o lugar que representa o centro da cidade, tá? E aí, a gente vai voltar aqui, eu tô até arrepiado só de começar a lembrar que essa palestra aqui vai ser inacreditável. Você não tem noção de quanta coisa, quanto conteúdo tem aqui. Ó, você tá vendo aqui primeiro que os animais estão indo de novo da sombra para a luz. A luz, esse aqui é o centro, né? De tudo, o que a rocha representa? A rocha representa uma coisa imutável, uma coisa que está ali há décadas e há séculos, etc, né? Se você vê, por exemplo, a rocha, ela representa que, olha, isso aqui, essa grama vai morrer, os animais vão morrer, vão passar, vão voltar, vai passar 30 gerações e essa pedra vai estar exatamente igual. Tem uma introdução de um seriado que tem muito a ver com isso aqui. Quer dar uma olhada? O que isso aqui representa? Isso representa, olha, as coisas passam, o tempo passa, a câmera se mexe, os carros vão, mas o que está lá, a estrutura, o que é de pedra, os edifícios, que é a central do poder, continuam do mesmo jeito, né? Então, tipo, o tempo passa, as nuvens vão, voltam, a água vai, volta, fica de dia, de noite, não importa. As luzes, tipo, o que é ali continua, né? O centro do poder é imutável e tal. Isso é uma referência também. E outra, né? Aqui você vê as coisas escurecendo. Então você vai ver o lado escuro. Ó, esse aqui é o lado escuro da capital. Mas enfim, é para você entender como é importante que a Pride Rock é o nome da parada. Pride Rock, né? A pedra. Pride Rock é o nome do reino, inclusive, né? O reino
a da pedra do orgulho e tal. E aí tem uma coisa interessante aqui, ó. Você tem, primeiro, uma coisa grande, né? Então isso aqui meio que representa como se fosse um grande edifício do poder, né? O centro da atenção, o centro do poder aqui na savana, né? E você vê também que, por mais que aqui esteja completamente iluminado, você tem um lado mais escuro aqui atrás, né? Um lado meio que a luz não vai entrar. E isso é verdade em toda aqui em toda o nosso filme, mas ele mostra que o poder ele tem um lado mais obscuro, que nem sempre tem os bastidores ali que nem sempre a gente consegue enxergar. Mas beleza, tem alguma coisa aqui que a gente não sabe o que ainda. Você vai ver aqui o Zazu chegando. O Zazu representa o olho do rei, né? Ele é o conselheiro do rei, mas ele também é o pássaro que consegue avistar tudo o que está acontecendo ali em volta, e ele chega no ouvido e fala para o rei exatamente o que ele precisa ouvir, o que está acontecendo. E o Mufasa, ele é um rei que ele quer ouvir o que o Zazu tem para falar, né? Ele usa esse feedback como uma ferramenta importante para que ele faça um bom reinado ali, né? E uma coisa interessante, por que o Rei Leão? Ó, você vê aqui e ele saindo de foco, entrando de foco, isso é muito importante, esse plano contínuo, porque ele mostra exatamente assim, cara, como é alto lá onde ele tá. Ó, tipo, o Zazu tá voando e mesmo assim não consegue enxergar direito e vai chegar, e vai chegar, e vai chegar. Chegou. Ele chega lá no fundo, você vê o Mufasa, né? Que é a primeira vez que você vê o Mufasa, mas, cara, ele é o topo da cadeia alimentar. Ele é, na hierarquia da floresta, ele está no topo. E o filme te mostra isso sem precisar te explicar, ah, ele é o rei, e existe meio que uma monarquia e blá blá blá. Não, é o seguinte, esse é o rei. Olha como ele tá aqui, a postura dele todo para cima, com o peito aberto, com o olhar ao horizonte e tal, e olhando para a esquerda. Isso é importante também. Ele é um rei que olha muito para o passado, ele olha para a tradição e para o que veio antes dele, né? E você vai ver que isso é um tema recorrente aqui, né? Lá na frente, a transformação do Simba acontece quando ele olha para trás, quando ele olha para o passado, para conseguir entender de onde ele veio e conseguir daí partir para o futuro. Então, é importante esse olhar para o passado para você entender, né? A pessoa que não entende a história está fadada a repeti-la. E aqui a gente vê, eles são amigos, né? Então você vê que ele tá com cara de mal aqui, ou seja, ele é alguém que tem, primeiro, um queixo, um maxilar, e você vê como eles fazem, né? Os animadores da Disney, eles são muito inteligentes e eles realmente, assim, as características físicas, elas... Muitas vezes a gente tem uma ideia de que, você julgar alguém pela aparência física, isso é um certo preconceito e tal. E realmente existem algumas situações que elas são levadas a extremos, né? Ou então você julga alguém porque já criou-se um estereótipo daquilo. Mas algumas coisas são mudanças hormonais, inclusive, né? Então, geralmente, homens que estão mais alto na hierarquia, digamos assim, eles têm mais testosterona. O corpo produz mais serotonina, que deixa o cara numa postura um pouco mais de poder, assim, né? E mais testosterona também. Então isso geralmente aumenta aqui o maxilar, e ele é completamente o oposto do Scar. Você olha pro Scar, você vê que ele não é uma pessoa muito boa, né? E assim, não é trivial isso é uma coisa importante. Mas você vê que ele tá olhando para ele aqui com uma cara de mal. Isso é importante porque mostra que ele tem o potencial da agressão. Ele é um cara forte, ele não é um cara bobo. Você vai ver a cara do Simba, e o Simba é cara de bobo, né? Ele tem cara de criança, mesmo quando é grande, né? Então ele é capaz da agressão, mas ele também sorri, ou seja, ele é bondoso. Então isso é uma coisa muito importante até pra gente entender, que assim... Uma das questões mais importantes da psicologia é quando você reconhece a sua sombra. Então, quando você conecta com a sua parte perigosa, digamos assim. E isso é interessante porque até faz a gente faz aqui uma comparação com o Scar, né? Uma coisa é quando você não faz mal a ninguém, porque você não pode fazer mal a ninguém, porque você é fraco, porque você não tem a capacidade de ser perigoso.
Outra coisa completamente diferente é quando você tem a capacidade de ser perigoso e escolhe ser alguém bondoso, certo? Então, assim, o fato de você sair, sei lá, não brigar com alguém na balada porque você tem medo de apanhar, é diferente de você não brigar com alguém na balada sabendo que você ganharia qualquer briga, entendeu? Tipo, você não arruma briga porque você tem medo, versus você não arruma briga porque você não quer machucar ninguém, são coisas completamente diferentes, né? E isso a gente meio que consegue colocar aqui nessa característica do Mufasa, tá? Então ele é um cara que tem a capacidade de agressão, e você vê pelo rosto dele aqui, mas ele também é bondoso, ele se coloca aberto aqui. E a gente tem aqui o Rafiki entrando em cena. Você não vê o Rafiki primeiro, mas você vê que os animais acham ele importante, né? Ó, todo mundo olhando para ele entrando aqui. Legal. E aí você vê o Rafiki entrando, olha a luz de trás, né? Ele é mais ou menos assim a figura do ancião. Ele é o cara que é como se fosse o pajé da tribo, né? Ele é a figura da sabedoria antiga, da sabedoria dos anciãos que foi passada ao longo do tempo. E o fato dele ser amigo do Mufasa significa que o Mufasa é uma boa pessoa, né? Porque ele representa a sabedoria e o Mufasa sorri para ele. Ó, o fato deles serem amigos aqui representa que existe um equilíbrio aqui desse reino. E aí a gente começa uma parte incrível. Olha que louco. Até agora não teve nenhuma fala, né? Foi só... Isso aqui é cinema mudo puro, né? A gente foi meio que apresentado e sendo mostrado para esse reino. A gente já entendeu quem é o rei, quem é o sábio, quem é o Zazu, o que ele faz, mais ou menos, né, o Zazu. A gente vê aqui que a Nala e o Mufasa são pais que se gostam, né? Isso é muito importante também. Tipo, uma coisa assim muito simples, né? Mostrando que eles têm carinho muito grande um pelo outro, e todas as outras leoas aqui sorrindo aqui atrás, ou seja, existe um equilíbrio ali entre todo mundo. E a gente vê agora o Simba, né? Mostrando o Simba. E o Simba mostra, a primeira vez que ele aparece, você já entende que é um filhote super fofinho. E a gente vai ter aqui meio que um ritual de batismo, né? E aí, por que o Simba é fofinho? Todo mundo fala, oh, nessa hora, né? Principalmente as mulheres, né? O fofinho, o começo, a criancinha, o que é um fofinho? O que faz um fofinho? E a Disney sabe fazer isso muito bem. Você tem os olhos grandes, a boca pequena e os movimentos meio que sem, sabe, o movimento de bebê, que a pessoa meio que tá assim e tal. Isso é uma coisa, inclusive, que os palhaços usam muito, né? De fazer aquele olho grandão, assim, uma boquinha e ser meio desengonçado e tal. Ele é meio desengonçadão, tá vendo? Isso pra gente é fofinho. E aí a gente tem aqui um batismo, né? Esse círculo que meio que significa, ele simboliza o sol, olha, se você vai ver, tipo, ele vai quebrar e vai mostrar o sol. Então ele está sendo batizado ali com essa tinta, né? Isso meio que mostra um ritual de nascimento, de batismo e tal. Joga um pouquinho na cara dele. E aí todo mundo acha fofinho de novo.